Você já parou para pensar no caminho que o café percorre para chegar até a sua xícara? É uma longa trajetória, saindo da lavoura, passando por diferentes procedimentos para chegar nessa bebida que a gente tanto ama. E eu vou mostrar um pouco dessa trajetória hoje. Eu vou contar para vocês os detalhes dessa produção, desses preparos que tornam o café tão especial. Acompanhe comigo. A jornada do café inicia lá no campo. Uma série de fatores influenciam na produção. Fatores ambientais, como altitude, clima, o solo. Posteriormente, nós temos a colheita e os métodos empregados para essa colheita acontecer, passando pelo processamento e depois todos os métodos de preparo. Tudo isso influencia na qualidade do café. Existem várias espécies cultivadas no mundo. As principais delas são a Coffea canephora e a Coffea arábica. Mas calma que eu vou explicar melhor para você. O arábica é o café mais consumido, mais cultivado no mundo. E o Coffea canephora é o robusta ou conilon que você já deve ter ouvido falar. Mas eu te pergunto, você já provou essas duas espécies? Sabe a diferença sensorial entre uma e outra? Se você souber, comente aqui. Ah, o café é uma fruta. Como um bom fruto, temos que colhê-lo maduro, porque quando ele está madurinho, ele expressa o melhor da sua qualidade, da sua doçura. E isso é transferido lá para a xícara. Então aquele café saboroso, bem docinho, colhido bem madurinho. Ainda sobre a colheita, existem várias formas de realizá-la. Existe a colheita manual, existe a colheita mecanizada. No caso do robusta, a colheita ela é semi-mecanizada. Envolve mão de obra e envolve a máquina também. Mas geralmente para cafés especiais, nós trabalhamos a colheita seletiva, onde se colhe os grãos plenamente maduros e um a um, selecionando realmente os melhores grãos. A colheita seletiva ela faz todo o diferencial na qualidade final do café. Se você é um amante dessa bebida, procure por rótulos que tragam cafés especiais, porque eles têm um cuidado extra na seleção e na colheita dos grãos. Janderson, colhi o café. E agora, qual que é a próxima etapa dessa jornada? Bom, posteriormente nós temos o processamento desse café, antes dele ser colocado para secar. E aí o produtor geralmente ele escolhe um processamento natural, onde ele só colhe o café e já coloca para secagem, ou então ele opta por um processamento via úmida, que a gente chama, onde ele pode lavar o café, onde ele pode descascá-lo e até despolpá-lo. E também existe um método que tem sido muito utilizado, que é de fermentação, onde os grãos podem ser fermentados por horas ou até dias. Cada método desse, ele confere ao café um perfil sensorial diferenciado. No método natural, por exemplo, nós temos uma doçura maior no café, geralmente. Já o método fermentado, o café fica mais intenso, mais explosivo, com aromas diferenciados, com sabores frutados. Então, antes de definir que café que você vai adquirir para o seu dia a dia, procure na embalagem se diz qual que é o método de preparo, porque com ele você tem informação e até um indicador já do perfil sensorial desse café. Chegamos a um dos momentos mais importantes, que é o da torra. A torra envolve toda uma ciência que vai desde uma fase física até uma fase química cheia de complexidades. Tudo acontecendo dentro de um torrador sobre alta temperatura e controladas por um mestre de torras. Esse mestre de torras, ele controla ali, ele consegue extrair um café, uma torra mais clara, média ou mais escura. Cada uma delas diz muito sobre o café. A torra clara, por exemplo, ou a média, ela diz ali a doçura, ela tem uma acidez mais marcante, os atributos sensoriais são sentidos da melhor forma. Aquele floral, aquele frutado, ele está nesse ponto, de torra média a torra clara. Já essas torras muito intensas, geralmente são feitas para os cafés de baixa qualidade. É o café ruim que às vezes a gente bebe no dia a dia. Sabe aquele café servido ali numa repartição pública? Lembrou disso? Geralmente esse café com a torra muito intensa, que tem uma baixa qualidade e que a gente precisa encher de açúcar para conseguir tomar esse café. Então fuja dessas torras muito intensas porque você não consegue sentir os atributos sensoriais. Se você quer um café de qualidade, procure uma torra clara ou uma torra média, que é nessas torras que você consegue sentir o melhor dos atributos sensoriais do café. Você já ouviu falar como se faz uma avaliação de um bom café, como que se classifica um café? Bom, existe uma classificação que ela é física, que ela avalia o formato do grão, o tipo, se tem defeitos. E existe uma avaliação que ela é sensorial, que é da qualidade de bebida, que inclusive eu faço, porque eu tenho uma formação específica chamada Kill Robusta Grader, que é um avaliador, como se fosse um sommelier do café. Então, o Kill Grader é o avaliador de qualidade do café. E no caso do café Robusta, que é o meu caso, Kill Robusta Grader. Neste caso, o avaliador ele considera desde a fragrância, o aroma, passando pela doçura, acidez, corpo do café, até o principal, que é o sabor de fato.
e se dá uma nota que vai de 0 a 100 pontos. Os cafés que atingem acima de 80 pontos são considerados especiais. No mercado, no dia a dia, nós encontramos diferentes categorias de cafés. Nós temos como se fosse uma pirâmide, onde na base nós temos os cafés extra fortes, que em geral são cafés de baixa qualidade, com uma torra muito intensa. Em seguida nós temos os cafés considerados tradicionais, que também tem uma torra intensa e a gente não consegue identificar os atributos sensoriais deles com facilidade. Em seguida nós temos os cafés considerados superiores. Posteriormente, os cafés considerados gourmets. Os cafés gourmets a gente já consegue ter uma descrição melhor dos atributos sensoriais, a torra dele já é uma torra média, né? Então ele tem uma doçura, um nível de acidez. E no topo desse triângulo nós temos sim os cafés especiais, que eles pontuam acima de 80 pontos e tem todos os atributos evidenciados. Doçura, acidez, um corpo realmente que preenche ali a boca de quem está provando, degustando. Então são os cafés mais completos e também mais raros de se conseguir. Janderson, agora que eu já sei de tudo isso, então como é que eu escolho um café se eu quero mais qualidade? Bom, lembra da pirâmide? Foge da base e vai para os cafés gourmets ou especiais. Geralmente você tem seções lá no supermercado ou na cafeteria que tem esses cafés. Busque esse tipo de café que você realmente vai conseguir sentir esses nuances, esses atributos sensoriais de um bom café. Agora que você já sabe escolher o seu café, nós temos que pensar no método de preparo, que diz muito também sobre a qualidade final da bebida. O profissional que trabalha com isso é o barista, que geralmente está lá nas cafeterias. Mas na sua casa, no dia a dia, você pode ir testando diferentes métodos. Existem vários aí, como por exemplo, a prensa francesa, os cafés coados, dentre eles nós temos o coar, nós temos o V60 e existe o café expresso também. Então cada um desses métodos ele confere ao café uma característica diferente. Alguns mais intensos, alguns mais oleosos, alguns mais suaves. Isso é importante você ir testando para você perceber o que se adapta melhor ao seu paladar. Você já testou diferentes métodos de preparo de café na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia? Se testou, comente aqui qual que é o seu método preferido. Aproveitando, eu sempre recebo perguntas aí nas redes sociais falando de café e eu vou compartilhar com vocês algumas delas. Qual o seu método de preparo favorito? Bom, o meu método favorito, ele é um método de café coado, né? Remete à minha infância, eu sou filho de pequenos agricultores, produtores de café, e desde a minha infância, vivendo na roça, eu me lembro da minha mãe preparando o café coado, né? Sentindo aquele cheirinho, aquele aroma de manhã cedo, então é uma memória afetiva que ficou. E hoje, no dia a dia, eu uso muito o método chamado V60, que é um método, vou até mostrar aqui para vocês, que é esse daqui, ó. Ele tem esse método de extração, esse acrílico aqui, aí tem de vidro, tem outros formatos, com essa jarrinha. Então ele é um método que você encontra facilmente aí nas cafeterias ou pela internet, que eu recomendo para você que está iniciando no mundo dos cafés especiais, porque ele extrai uma bebida realmente valorizando os atributos de qualidade, a doçura, a acidez, a delicadeza do café, onde você consegue realmente sentir esses nuances, né, que são os atributos sensoriais que estão realmente presentes no café. Então, uma dica, comece pelo V60, ou então uma outra sugestão é pelo coar, que também é um método que valoriza os cafés especiais e tem um perfil bem semelhante. Uma outra pergunta que geralmente chega por aqui é sobre a minha preferência, se por arábica ou por robusta. E aí, gente, é assim, café tem a sua diversidade de sabores, de intensidades e depende do momento. O que eu digo é que os dois são cafés especiais, tudo depende dessa jornada, que é a forma como ele é produzido, como ele é processado, torrado e preparado. O arábica pode ser de qualidade, pode ser especial, da mesma forma como o robusta pode ter qualidade de ser especial ou não, certo? O que vai definir a qualidade deles é essa jornada de produção e de preparos. Existe uma polêmica de que o robusta ele não era um café para bebida, que não dava bebida especial, mas isso já caiu por terra. O robusta tem atributos de cafés especiais, ele bebe muito bem se for preparado da melhor forma. Inclusive na minha tese de doutorado eu trabalhei com qualidade de bebida de cafés robustas amazônicos e nós descrevemos o perfil sensorial dos cafés no estado de Rondônia inteiro. E nós verificamos realmente que ele tem descritores achocolatado, de nozes, alguns descritores frutados e uma doçura também quando bem preparado. Recentemente, participando como juiz do Coffee of the Year, que é um concurso nacional que elege o melhor café do Brasil no ano, nós avaliamos os cafés robustos de diferentes origens do país. E nós tivemos um café que pontuou acima de 90 pontos na média dos juízes.
Então ele é um super café. Então isso cai por terra, né, que Robusta não dá qualidade. O Arábica tem qualidade, o Robusta tem qualidade e a gente tem a opção de provar um ou outro e também os dois, por que não, né? Então, você já tinha parado para pensar nessa trajetória do café, saindo lá do campo até chegar na xícara? É uma longa jornada, é uma jornada cheia de histórias, histórias de quem produz, etapas do processamento, tudo isso vem ali para a embalagem que você leva para sua casa. Se você é um apaixonado por café, um coffee lover, um apreciador ou quer saber mais sobre essa cultura, sobre essa bebida, acompanhe nas redes sociais, acompanhe nossa comunidade. Vamos interagir, produzir mais conteúdos técnicos falando sobre café e entendendo cada vez mais sobre essa bebida, que aliás é a bebida mais consumida no mundo depois da água. Já sabia dessa curiosidade? E se depender dos coffee lovers, daqui um dia a gente está bebendo mais café que água.